Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Lisa Rios, né? Eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. E hoje vou estar fazendo mais esse vídeo para falar para vocês o que Deus tem me mostrado hoje pela manhã, né? Pela madrugada. Mas hoje eu vou deixar como sempre, né? Eu deixo sempre uma palavra para vocês, aqui no Salmo 69. Livra-me, ó Deus, pois as águas me sobem até o pescoço. Atolei-me em profundo lamaçal, e não tenho onde firmar os pés. Entrei na profundeza das águas, a corrente me leva. Estou cansado de clamar, secou-me a minha garganta. Os meus olhos desfalecem de esperar por meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, que me atacam com mentiras, são poderosos. Tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conhece a minha insensatez. Os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Ó Senhor, Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam. Ó Deus de Israel, pois por amor de ti suporto a afronta e a confusão sobre o meu rosto. Sou como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos dos que te afrontam caem sobre mim. Quando choro e castigo com jejum a minha alma, suporto afrontas. Quando me visto de pano de saco, torno-me um provérbio para eles. Aqueles que se assentam, aportam, falam contra mim, e sou a canção dos bêbados. Eu, porém, faço a minha oração a ti, ó Senhor, em tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza do teu amor, segundo a fidelidade da tua salvação. Tira-me do lamaçal, não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem. Das profundezas das águas, não me levem à corrente das águas e não me engula o abismo, nem o poço feche a sua boca sobre mim. Ouve-me, ó Senhor, grande é o teu amor, olha para mim segundo a tua grande misericórdia. Não escondas o teu rosto do teu servo. Ouve-me depressa, pois estou angustiado. Aproxima-te da minha alma e resgata-a. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem conheces a minha afronta, a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afronta-me e quebrantaram o coração e me deixaram desfalecido. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por alimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se a sua mesa diante deles um laço. Torne-se em retribuição e ruína. Escureçam-se os seus olhos, para que não vejam. Fazes com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação. Prenda-os ao ardor da tua ira. Fique desolado o seu lugar. Não haja nem quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem afligiste e falam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles. Não partilhem da tua salvação. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com o justo. Estou aflito e triste. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecerei com ações de graça. Isso será mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho que tem chifres e unhas. Os pobres verão isso e se agradaram-vos. Que buscais o Senhor, reviva o vosso coração. O Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-no
nos céus e na terra, os mares e tudo o que neles se move, pois Deus salvará Sião e reedificará a cidade de Judá. Ali habitarão os seus servos e a possuirão. Os filhos dos seus servos a herdarão, e os que amam o seu nome nela habitarão. Aleluia, glória a Deus. Deus é grande, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Esse salmo é muito bom, é o salmo de Davi, né? Que ele tá pedindo a Deus para proteção, né, sobre os inimigos dele, né? Porque a afronta era grande, né? Mas sem mais delongas, irmãos, eu quero contar para vocês o que Deus me mostrou. Eu vou falar sobre o negócio dos drones que eu vi, né, caindo sobre aqui a minha casa. Na verdade, depois eu fui ver. Sabe, são drones militares, não é mísseis, é drones militares. Depois eu fui dar uma chequeada e depois eu fui ver que eram drones militares, não drones comerciais, esses normais que você vai na loja, compra e é amador, você filma tudo para todo quanto é lado. Não, são drones militares com ogivas, né, de explosão, carga de explosões, né, que caía aqui na minha casa. E eu tava no corredor aqui da casa, entre as duas casas, e eu via muita gente correndo na rua dentro do condomínio. Eu moro dentro de um condomínio, e eu via gente gritando, gritando, olha, vai cair, vai cair, vai cair. Então, um desses drones militares caía dentro da minha casa. Foi isso, tá, irmãos? Depois eu fui ver, porque eu fiquei pensando, né? Era drone, era míssil. Então, eles parecem mísseis, mas são drones militares, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre aqui na América, que Deus me mostrou hoje de manhã. São essas duas coisas, drones e são 4 coisas, revelações que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu estava lá numa cidade que eu tinha meu business, né, meu negócio. Eu comprei salão e transformei ele em spa, né? E eu estava lá, eu estava passando na rua e eu via câmeras. Eram umas câmeras tamanho de um prato, sabe, um prato desses que você come? Mais ou menos daquele tamanho, ou maior um pouco. E elas eram redondas, e elas passavam assim nos fios, como se fosse aqueles fios da parte lá de telefonia. Eles passavam, esses drones, vigiando toda a cidade, todas as pessoas. Então, eu entrava no salão que eu tinha, que era meu, né, antes, e eu dizia, meu Deus, por que será que a gente está sendo vigiado dessa maneira? Tudo vigiado. Para onde você ia, no caso, você olhava, você via câmeras, elas ficavam girando nos fios onde tinha a parte de telefonia, aqueles fios grossos de telefonia. Eles ficavam rodando, onde tinha os fios passando na cidade inteira, eles faziam aquela roda, fazia aquele percurso, né? Aquele percurso lá, para filmar as pessoas, 24 horas, era o tempo todo. Então, eu entrava dentro do salão e via o pessoal que estava lá, e aí eu vi o salão, assim, muito sujo, né? Eu dizia assim, nossa, por que esse salão tá tão sujo? Se você quiser, eu posso dar uma ajuda aqui, dar uma limpada aqui para você. E aí, era uma moça que estava lá trabalhando de empregada, e aí aparecia o dono, o novo dono, né? Que tinha comprado o salão. Aí ele dizia assim, ela não gosta de limpar, ela não gosta de limpar, não faz nada. Eu falei, não se preocupa que eu vou dar uma limpada aqui. Então, quando eu falava isso, ele pegava meu braço, né? Ele pegava meu braço e como que meu braço tinha um monte de cabelo. Aí ele pegava um isqueiro e riscava no meu braço e aqueles cabelos queimava. E eu passava assim, a mão, e aí depois ia pro outro braço e depois queimava aquele monte de cabelo e eu passava a mão e aqueles cabelos queimavam, cheirava a queimada. Eu falei, nossa, que estranho, isso aí é tortura, né? Será que Deus vai permitir eu passar por tortura, né?
Então eu fiquei, despertei dessa visão que o Senhor me deu, né? E aí a outra visão que Deus me deu é sobre o Brasil, A última eu vou deixar, que essa é mais importante. Olha, eu tava no Brasil, né? E eu vi um fogo muito grande no estado na parte da Amazônia, porque o Maranhão, ele faz parte da Amazônia, como vocês sabem aí. O Maranhão, ele é parte da Amazônia. Então eu via como se fosse assim na divisa do Brasil, aliás, do Maranhão com o Pará, mais ou menos. Eu vi um fogo avassalador que saía nas florestas, queimando tudo. As árvores estavam tudo seca, o chão cheio de folha, a terra tinha secado de tal maneira que não dava assim, não tinha água para aquelas árvores ficar frondosa, bonita, verdeada, não, tava tudo seca. Então era como se fosse um calor intenso e ao mesmo tempo a terra tinha secado e aquelas árvores estavam tudo secando e as folhas caíam tudo no chão e secava tudo, queimava tudo. Então qualquer coisinha, uma pitadinha de cigarro já criava um fogo muito grande. E aí eu vi aquele fogo grande avançando sobre as casas. E aí meu irmão, ele mora num condomínio, assim, meio que afastado, né? E lá perto dele tinha muita árvore. E eu dizia assim, eita, sai daí, porque aqui tem muita árvore. E aquele cheiro, aquela fumaça, deixava as pessoas intoxicadas. As pessoas ficavam ruins, com problemas respiratórios. Então eu olhava nos hospitais, estava todo sabe, uma multidão de gente dentro dos hospitais fazendo inalação por causa daquele fogo que tinha se alastrado tanto que as pessoas, a maioria das pessoas estava com problema respiratório, crianças, adultos, velhos, todas as idades, né? Eu vi os hospitais lotados de pessoas com problemas respiratórios por causa desse fogaréu lá, desse fogo, dessa queimação de matéria, né, orgânica que fica no chão, né, depois que a árvore derruba as folhas, né? Então, meu irmão, ele falecia por causa da fumaça, ele tinha inalado muita fumaça e acabava morrendo. Foi isso que eu vi. Eu já orei muito por ele e também já mandei mensagem para ele, para que ele saiba, para ele ficar alerta, para ele não, quando vê o fogo fugir, porque é bem perigoso, né? Agora, sobre outra coisa que Deus me mostrou, foi sobre o Alexandre de Moraes. Hoje era por volta aí de 4 horas da manhã, mais ou menos, 3, 4 horas. Deus me mostrou, eu estava na Praça dos Três Poderes, ali quase em frente àquela estátua que eu falei para vocês, que eu vi a estátua tirando aquela venda, e eu vi o olho da estátua, era igual o meu, assim, e uma mão tirava a venda, e eu vi o olho da estátua. E quando eu olhava para o Supremo Tribunal Federal, eu via o Supremo com as luzes todas apagadas. Então, hoje eu eu estava perto da estátua, só que eu estava um pouquinho mais atrás, assim, para frente, né? A estátua tá aqui, né? E o Supremo tá ali à frente, e eu tava um pouquinho assim. E eu vi a estátua, e o Alexandre de Moraes, ele tava assim na minha frente, e ele olhava para mim, eu vi a cabeça dele, e aí depois ele virava assim para mim, e eu vi os olhos dele estavam com tanto ódio de vingança, mas um ódio tão grande, tão avassalador, que ele faltou me esganar com aquele olhar dele. E ele olhava para o Supremo Tribunal Federal com muito ódio, tipo, eu vou me vingar de todos vocês. Ele dizia assim, então, olha, vocês que, político,
O pessoal do Supremo Tribunal Federal, vocês que trabalham na Justiça, o Alexandre de Moraes vai querer, não sei se vai conseguir, ele vai querer se vingar de todas as pessoas da Suprema Corte. Não, ele não tem amigo nenhum, ele não considera ninguém como amigo, mas ele vai querer se vingar de todos, e seja deputados federais e estaduais, ele vai querer se vingar também. Eu via ele com muito ódio no olho, chega o olho dele assim, eu vi aquele brancão do olho dele assim, assim, sabe, quando uma pessoa tá endemoniada, assim, sabe quando uma pessoa tá, parecia assim, assim, bem com o olhão grande, durão, sabe? Dizendo, eu vou me vingar de todos, entendeu? Então, eu ia usar uma palavra aqui, mas no Brasil ela tem um outro significado. Aqui tem um e lá no Brasil tem outro, então, para não confundir, eu não vou usar essa palavra. Então, é esse recado que eu tinha para vocês, né, para falar para vocês, que é sobre, a primeira coisa, a chuva de drone que eu vi ontem, né, que eu fiz o vídeo. E na verdade não é drones mesmo, mas não é drones comerciais, são drones militares, tá? Que eu vi os drones com ogivas embaixo dele, era uma chuva de drones. E eles lançavam um aqui dentro da minha casa, tá? Era aqueles drones profissionais de uso militar, tá? Era uma chuva deles aqui no Jazz. Não é esses drones que as pessoas estão mostrando aí no no internet agora, ou no TV. Não é esses drones. É drones militares, entende? É porque muitas pessoas disseram, algumas pessoas, não muitas, falaram assim: ah, é bom profetizar, você tá sabendo das coisas que tá acontecendo aí. Irmãos, entenda. Eu tô contando o que Deus me mostrou. Eu não tô inventando história. Então, tudo que Deus mostra, ele confirma através de outras pessoas, da boca de outras pessoas. Ele usa outras pessoas para falar aquela mesma coisa, entendeu? Então, o que eu vi foi isso, drones militares. Não é drones comerciais, como tem mostrado aí esses dias, essa invasão de drones que teve aqui no estado de New Jersey e algumas áreas do estado de New Jersey, tá bom? Não é esse tipo de drone, é o drone militar, tá? Bem claro aí. Outra coisa que eu vi foi muitas câmeras vigilante, elas vigilando toda a população, toda a cidade. Elas estavam fixas, como eu falei, como se fosse na fiação onde passa os telefones, tá? Aquela fiação grossa, preta. Ela passava girando assim para todo lado, entendeu? Filmando, e ela meio que rodava assim. Ela era 360 graus, ela via bem amplo, tudo. Aqui dentro dos Estados Unidos da América, tá? Aqui, vão usar a inteligência artificial para estar vigilando todos os moradores, tá? Igual a China já faz lá na China, aqui vão fazer também, tá? Outra coisa que eu falei também, só recapitulando, é o fogo avassalador no estado do Maranhão, na Amazônia Legal, entre o Maranhão e o estado do Pará, tá bom? Foi esse fogo avassalador. Aí, como as pessoas falam, aí perto do bico do papagaio, que chama, uma ponta aí que sai do Maranhão, que quase entra dentro do Pará, é aquela ponta ali que eu vi toda queimada, tá? Outra coisa que eu vi também, que eu falei pra vocês, é o Alexandre de Moraes com sede de muita vingança. Ele vai se vingar, bom, pelo menos ele vai tentar se vingar do pessoal que está trabalhando no Supremo Tribunal Federal. E como eu já tinha falado, eu vi o Supremo Tribunal Federal com as luzes apagadas e com a estátua da Justiça, que está em frente ao Palácio, o Supremo Tribunal Federal. As vendas dela saía, ou seja, Deus vai descobrir a nudez toda completa do Supremo Tribunal Federal. Então, o Alexandre de Moraes está enfurecido, todo cheio de ódio, porque ele foi descoberto. E as coisas estão vindo tudo à tona, tá bom?
E como eu falei para vocês em outros vídeos, eu vi um avião saindo do Brasil. E agora eu lembro, é um avião presidencial. Depois eu fui ver estilo de avião, daquele avião que eu vi. É um avião presidencial, vai sair do Brasil, parece-me que é de Guarulhos, não sei se é de Guarulhos ou é de Brasília. Vai sair no sentido dos Estados Unidos da América, e eu acompanhava aquele voo, e aquele voo, ele vai pegar fogo. Eu vi a traseira do avião pegando fogo, e antes de pegar fogo, eu entrava dentro do avião e ouvia a conversa deles. E eles diziam assim, já descobriram tudo, e não adianta mais nada, a não ser fugir, porque se ficarmos no Brasil, nós vamos ser presos. Então, aquele avião era cheio de políticos, cheio de pessoas que trabalhavam no governo. Então, quando eu saía de dentro do avião, que eu ouvia aquela conversa, eu via o fogo na traseira do avião. E depois eu me afastava um pouco e eu via aquele avião pegando fogo, um fogo muito grande. E quando ele cruzava a fronteira o espaço aéreo americano, ele caía. Agora, se ele caiu no mar, em terra, não sei. Sei que ele caía, tá? Então, é isso que eu tenho, que Deus tem me mostrado. Essa do Alexandre de Moraes foi hoje de manhã que Deus me mostrou, tá bom? Um beijo no coração, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada por compartilhar os vídeos, obrigada por dar um like, por comentar, obrigada por me abençoar. Eu também tenho abençoado a cada um de vocês. Todas as vezes que eu começo um vídeo, eu oro por vocês, oro por todos vocês, para que toda essa palavra que eu falo, que eu tenho falado da palavra do Senhor, pregado a palavra do Senhor, falar das visões que o Senhor tem me dado, que chega ao coração de cada um de vocês, que o Senhor que leva essa palavra para o coração de vocês, porque Deus tem compromisso com a palavra dele, né? Eu não sou nada, é a palavra do Senhor, que toca no coração de cada um e que faz que planta essa sementinha, tá? Então, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é fiel, e a honra e a glória, o poder e a majestade, o domínio por tudo e por todas as coisas é ao Senhor Deus de Israel, amém? Então, obrigada, e eu agradeço a Deus por essa igreja, porque eu considero vocês uma igreja. Então, eu oro todos os dias, Senhor, obrigada por essa igreja. Então, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor continue abençoando a cada vida e suprindo cada necessidade de cada um, conforme a necessidade, né, o querer e a vontade do Senhor na vida de vocês, amém? Que Deus possa cumprir o propósito de cada um que está aqui assistindo esses vídeos, né? E que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um de vocês, amém? Um beijo no coração.